Bem-vindos ao MR Podcast. Aqui revelamos os segredos por trás dos negócios de sucesso. Eu sou Marina Rotella, sua mentora de negócios, e hoje você vai se inspirar com histórias reais e estratégias transformadoras. Olá, sejam muito bem-vindos ao MR Podcast. Hoje estou aqui com a Reginara, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Muito obrigada. Rê, conta um pouquinho para as pessoas quem é você, né, a doutora. Bom, eu sou a Reginara, eu sou advogada trabalhista e eu atuo na defesa de empresas e empregados desde o consultivo, né, que é quando ainda não existe um problema, né, um processo realmente com o objetivo de evitar, quanto na parte judicial mesmo. Legal. E o que motivou você a iniciar seu próprio negócio? Porque você pode tanto trabalhar para outras pessoas, quanto você pode escolher ter o seu próprio escritório. O que te fez fazer esse movimento? Eu trabalhei durante muito tempo em escritório de advocacia, então desde o primeiro semestre da faculdade até 2 anos depois de formada foi em escritórios, né, de outras pessoas. E eu precisei, hoje eu entendo que eu precisei passar por isso, foi um processo necessário. Hoje a experiência que eu tenho, né, devo grande parte por conta dessa experiência, mas chegou o um momento que eu senti que eu podia fazer mais para os meus clientes, eu podia ter os meus próprios clientes, né, definir as minhas próprias estratégias. E foi isso que me motivou a abrir o meu próprio escritório e graças a Deus está caminhando. Que legal. E quando você tá falando disso, né, que uma pessoa ela vai falar com você, o que você sente assim que é o seu diferencial quando você conversa com uma pessoa para ela poder te contratar? Primeiro, a minha experiência, né? Como eu disse, eu tenho aí já uma certa bagagem, eu tenho aproximadamente 8 anos de experiência. Quando eu falo a minha idade, eu falo que eu tenho 8 anos de experiência, as pessoas ficam como, né? Justamente por conta dessa experiência prática em escritórios de advocacia mesmo. E eu tenho também um atendimento humanizado. Legal. Eu gosto de passar isso porque as pessoas precisam disso. Ninguém procura um advogado querendo só um advogado, né? Então, eu procuro sentar com o cliente, entender qual que é a dor dele, entender qual que é a necessidade, né, onde que errou, o que que eu posso, de fato, oferecer para aquele cliente, para, de fato, a gente tratar o problema dele. Então, acredito que sejam esses os meus diferenciais. Legal. E hoje no mercado a gente vê que muitas pessoas às vezes são um pouco traumatizadas com as questões de advogados, né? Ou que vê muito advogado que quer passar a perna. Como que você sente e como que você consegue se diferenciar isso? Porque para as pessoas não terem essa sensação, né? Primeiro que esse contato mais humanizado, mais direto, mais próximo com o cliente, eu acho que faz total diferença. E também mostrar para o cliente, né, que muito embora eu queira mais processos, mas eu quero manter o meu negócio, a minha carreira ali no longo prazo. Então eu procuro trazer isso para o cliente, né? Tanto clientes que eu já atendi, soluções que eu já levei para muitas empresas, muitos empregados, e aí quando o cliente ele percebe que, poxa, não é uma pessoa que apareceu aqui, não é uma pessoa que está começando hoje, nada contra quem está começando Sim. hoje, né? É uma pessoa que já tem uma bagagem, uma experiência, então eu acho que isso dá um pouco mais de segurança para o cliente. E aí, claro, depois que o cliente passa para o lado de cá, depois que o cliente assinou a procuração, o contrato, enfim, ainda assim eu continuo dando o suporte para aquele cliente. Ó, o processo está assim, o processo está assado. Ah, o cliente, eu percebo que às vezes ele não está entendendo ali, então eu ligo para o cliente, né? Até tem essa questão agora do golpe do falso advogado. Eu falo, meus clientes não podem cair nesse golpe. Por quê? Porque eu tenho um contato muito próximo com eles. Sim. Né? Então, são algumas das estratégias, né? Alguns detalhes do produto, do serviço que eu presto para os meus clientes. E uma vez a gente estava conversando e você falou algo que me marcou muito, que foi a questão de você não prometer algo que você não consegue cumprir. Exatamente. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes para as pessoas e para a gente poder confiar em alguém, é esse alinhamento de expectativa e você não fazer essa promessa. Porque tem gente que fala, não, Causa ganha. Realmente, eu sempre avalio, hoje, graças a Deus, houve uma época quando eu comecei que eu precisava pegar praticamente tudo o que aparecia. Hoje, graças a Deus, eu já consigo selecionar melhor os meus clientes e eu percebo que isso me faz uma advogada melhor.
E então eu sento com o cliente, eu escuto qual que é a dor dele, e aí eu avalio. Quando eu entendo que de fato tem sentido, que existe ali um direito, que a gente pode de fato conseguir alcançar alguma coisa ali, eu falo pro cliente. Mas eu falo para ele, olha, eu enxergo possibilidade. Esse pedido ele é juridicamente possível, mas se a gente vai conseguir alcançar, aí é uma outra história, porque não é o advogado que julga, né, Sim. Marina? Eu posso fazer o trabalho mais bem feito do mundo, que eu vou precisar de o cliente ter me contado a verdade, eu vou precisar que ele me traga documentos, eu vou precisar que ele me arranje testemunhas, né? Eu vou precisar que ele faça a parte dele Sim. também. Né? E às vezes acontece, mesmo porque quando o cliente faz tudo o que precisa fazer, às vezes vem uma decisão ali que às vezes não agrada, porque assim, o direito não é uma coisa, né, certa, não é uma matemática, né? Cada juiz vai entender, vai interpretar de uma forma. Então, o que eu falo, olha, existe a possibilidade, eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance, eu prometo um trabalho sério, um trabalho bem feito, mas resultado eu não posso te garantir. Até porque se eu prometo para você, né, Marina, olha, é certeza que a gente vai conseguir. Eu tô te dando depois a chance de você vir me cobrar, não, mas você me garantiu, né? Sim. Então, eu de fato não prometo causa ganha, prometo um trabalho sério, bem feito, né, com todas as ferramentas que tiver à disposição. Legal, muito bom. E hoje, o que que você identifica de oportunidade dentro do seu negócio? Você sente que tem a forma que o mercado ele muda muito, né? Você sente que Muito tem algo dinâmico. de novo acontecendo dentro do seu segmento? Sempre tem. Sempre tem uma coisa ou outra. Por exemplo, agora está muito em alta a questão da pejutização. Então, com isso, vem alguns insights, assim, principalmente para as empresas, investir em contratos de trabalho específicos. Legal. É até uma coisa que eu falo: a lei não exige que tenha um contrato de trabalho, sabia disso? Você pode fazer um contrato formal, mas eu não recomendo que faça. Né? Eu recomendo que as pessoas invistam na organização de documentos padronizados, documentos feitos por especialistas. Inclusive, agora o empresário que tem um contrato de trabalho, né, que contrata, às vezes, uma pessoa jurídica, né, que é a pejotização, e ele tem um contrato de trabalho, essa questão está sendo discutida aí, pode ser que nem seja mais na Justiça do Trabalho. Uau. Pode ser que tenha que ajuizar uma ação na Justiça Comum para daí provar se aquele contrato é válido ou não. Se prova que houve uma fraude, né, ou que, enfim, de fato é uma relação de emprego, aí sim vai para a Justiça do Trabalho. Certo. Isso é uma coisa que está em pauta aí, né? Então, tem que ser especialista na área, não dá para brincar de ser advogado trabalhista e tem que estar atualizado o tempo todo, porque o tempo todo tem surgido, né? Como o nosso público aqui são pequenas empresas, o que que você recomendaria hoje para essas pessoas se protegerem de certa forma? Elas buscam para fazer uma consulta, para poder ver se de repente está fazer uma análise se elas estão fazendo tudo da forma correta? Hoje a gente oferece basicamente três tipos de serviços, né? É consultoria para questões pontuais, né? Então, eu tenho um problema aqui com o meu empregado e eu queria saber como que eu vou proceder com ele. Então, a gente marca uma reunião, né? A gente entende qual que é o problema de fato e aí traça ali estratégias, orientações para a pessoa poder realmente aplicar e, quem sabe, evitar uma demanda trabalhista. Tem um segundo serviço que a gente oferece, que já é uma coisa mais acompanhada, né? Então, a gente faz uma reunião, a gente visita o negócio, a gente faz um levantamento ali do que seriam os possíveis riscos, organiza a documentação. É absurdo assim, o número de empresas que eu pego que não tem o mínimo de documentos, assim, sabe? Não tem controle de nada, é tudo muito. Aconteceu hoje, eu vou ver o que eu vou fazer, né? E tem também a terceira, que é a mais complicada, que é quando já existe uma demanda trabalhista, né? Quando a pessoa a empresa já é processada. Mas assim, primeiro passo de tudo é ter um advogado da confiança, Tá bom. especialista em direito do trabalho, porque às vezes eu percebo também, Má, que as pessoas, os empresários, às vezes ficam trocando ideia com o contador. E não é. Tem que ter um Sim. contador, mas o Cada um no contador seu e o contrato. advogado têm que estar alinhados. Então, primeiro ponto, separar o que é contador e o que é advogado. Segundo, organizar a documentação. De 90% das ações assim que eu atuo,
eu percebo que muita coisa poderia ter sido evitada por conta de documentação. Às vezes é você registrar que você está entregando o EPI, é você fazer um acordo de compensação de horas mais documentado, é você ter uma gestão ali de horários com sistemas específicos. Então, e não é nada que demanda um investimento financeiro mesmo, eu digo, muito grande. Então, o básico, né? Consultar advogado e organizar a documentação já reduz aí o risco quase que por inteiro. Muito bom. E era exatamente isso que eu queria te perguntar, porque aqui, como a gente tem o objetivo de ajudar as pessoas, trazer informação, então a gente já consegue dar um direcionamento mais claro, né? Então, realmente, aí fazer uma consulta com um advogado e aí a gente conseguir se proteger de certa forma, né? Evitar riscos, mas sempre com algo que seja correto, né? E justo, Sim. sempre pensando da forma que seja a mais legal possível para todo mundo, né? Exato. É por isso que eu falo de documentar, mas documentos específicos, né? Tem gente que pega modelos da internet, modelos padrões aí acha que vai tá sendo protegido, mas na verdade está caindo em cilada, né? Então, documentos que de fato reflitam a realidade do negócio. Legal, então uma das coisas que eu tava te perguntando é realmente qual que é a jornada, né, pra pessoa, para ela poder se proteger. Então o recomendado faz uma consulta com o advogado, dá uma revisada em todos os documentos com o objetivo de se proteger e também deixar tudo da forma mais legal possível para ambas as partes, né? E ajustar a comunicação. Legal. Às vezes a empresa faz tudo certinho do ponto de vista legal, né? Paga tudo que tem que pagar, né? Documenta tudo, mas aí falha na comunicação. Seja porque não treinou seus líderes, seja porque não deixou claro, alinhou, né? As expectativas e por conta dessa falha de comunicação começam a surgir ruídos e muitos desses ruídos acabam acabando lá na Justiça do Trabalho. Certo. É importante isso também. É bem importante. E hoje existiria algum tipo de trabalho, por exemplo, que a pessoa ela pode se sentir segura? Então, você trabalha para uma empresa e aí essa pessoa paga como se fosse uma mensalidade para ela poder te consultar, porque às vezes acontece uma situação e aí a pessoa ela vai perguntar para quem, né? É um dos serviços que a gente oferece, né? Tanto essa consultoria para questões mais pontuais, quanto esse acompanhamento mensal, né? Legal, então tem um acompanhamento, né? Sim, um acompanhamento mensal, que aí a pessoa teve o problema, ela vai entrar em contato comigo, com a minha equipe, a gente vai dar um retorno para ela, sem ela precisar agendar um horário, né? Sem ela precisar de muito investimento ali, né? Basta que ela reporte para a gente a situação e a gente vai trabalhar para dar o retorno para ela o mais rápido possível. Porque às vezes não dá tempo, né? Às vezes é uma questão que acontece ali e o empresário precisa tomar uma posição ali de imediato, né? Então, por isso a importância de ter esse acompanhamento. E já ter alguém de confiança, né? Exato, porque senão daí, às vezes na correria, na pressa, você acaba contratando aquele que aparece e às vezes não é o especialista que vai de fato trazer a solução para o teu problema, né? Perfeito. E hoje, se a pessoa ela quiser te conhecer melhor, ela pode entrar em contato tanto pela sua rede social, pelo WhatsApp também, né? Sim, tem o meu Instagram, que é reginara.advogada, e lá tem o link do WhatsApp para entrar em contato diretamente comigo. E aí, dependendo da situação, né, a gente marca um café, marca uma chamada de vídeo, enfim, da forma que for mais conveniente para o cliente. Para você poder auxiliar aquela pessoa, mostrar também como você Sim. trabalha, né, de uma forma mais personalizada. E é um diferencial também do meu negócio é que hoje o meu trabalho ele é 100% artesanal, assim. Então, sou eu quem faço os atendimentos, sou eu quem faço, né, a consultoria mesmo, quando existe já um processo, né? Sou eu quem faço as manifestações, sou eu quem faz as audiências. Então, assim, até por isso que eu não tenho como, né, abraçar todo mundo, justamente para continuar mantendo a qualidade do trabalho que eu de fato ofereço. Perfeito, excelente. Antes de você deixar uma mensagem para todas as pessoas que estão assistindo a gente, um conselho seu, eu queria te presentear com essa vela. Dentro do nosso negócio, dentro do podcast, a gente tem o objetivo de sempre estimular
as pessoas dessa questão do iluminado, servir, de lembrar. Então, tanto a gente precisa lembrar que a gente é essa força, né, dessa luz, e quanto ser para outras pessoas, né, essa luz, esse servir. E eu vejo que o seu trabalho é exatamente sobre isso, né? Você tá ali para poder ajudar, para você poder servir. Sim. Então, esse é um mimo para você poder lembrar, nunca se esquecer disso. Obrigada, Má. E se eu puder deixar um conselho para os empresários é que não esperem o problema bater na sua porta. Procure um advogado da sua confiança. Para ontem, já dá uma olhada aí nos seus documentos, veja o que precisa ser atualizado, porque a prevenção é realmente a melhor coisa que você pode fazer pelo seu negócio. Agora eu quero aproveitar esse momento para a gente agradecer aos nossos patrocinadores que estão sempre com a gente apoiando esse projeto. Um deles é o Smart CEO Coworking, ele tem 2 unidades, tanto em Vinhedo quanto em Valinhos. Ele é um espaço para as pessoas poderem tanto trabalhar, fazer reunião, é bem legal. E a gente tem a primeira hora gratuita para quem ainda não conhece o Smart CEO. Nós temos a Gabriela Tosto, ela tem um lounge de beleza que ela é especialista em embelezamento facial, na parte de sobrancelhas, ela foca bastante na experiência do cliente. A Gabi é uma querida, então para quem quiser melhorar a sua autoestima. Nós temos a Carol, super querida também, ela é life planner, ela trabalha com a Prudential, ela faz o seguro de proteção de vida e em vida, então pra gente que precisa aí se proteger caso algum imprevisto aconteça também. Principalmente as empreendedoras, né? Nós temos a Michelle ela faz a parte de embelezamento facial também, preenchimento labial, ela faz a parte de harmonização, é bem legal. E nós temos a Firsting, que é uma tecnologia personalizada, que faz toda a parte de inteligência artificial e solução empresarial também para os negócios. Então, aqui ele também traz, né, quantos leads você já perdeu por não responder rápido. Então, essa solução, né, de você responder rapidamente as pessoas utilizando uma tecnologia, e aí ele coloca tudo aqui, né? Então, a inteligência artificial vai responder novos contatos, agendar reunião, já enviar lembrete, e aí tem o QR Code ali para a pessoa já pode fazer uma simulação. E nós temos aqui o portal do BPO, que é uma empresa que ela faz toda a parte de BPO de dentro das empresas, então a parte mão na massa mesmo do financeiro, né? Entrada, saída, pagamento, é bem legal então para trabalhar o financeiro. Então quero agradecer aí todos os patrocinadores, quero agradecer você por ter aceitado esse convite, por estar aqui e recomendo fortemente que se você ainda não consultou uma advogada que você precisa aí para poder te auxiliar, pode chamar a Reginara para vocês conversarem, ela vai te atender aí da melhor forma possível. E para quem está aqui no canal, escutando a gente, não esquece de curtir, comentar, compartilhar, seguir também a Reginara aí para vocês poderem se conectar. Muito obrigada. Obrigada, Má. Até uma próxima. Até.